Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Me dá um bom dia aqui. Diz de onde você está falando. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a curar a dependência emocional e recuperar a coragem de agir em até 60 dias. Se isso te interessa, fique aqui comigo, porque hoje falaremos sobre o medo da solidão. Como o medo da solidão faz você muitas vezes aceitar migalhas. Você aceitar muito pouco do seu parceiro ou da sua parceira. Então a gente vai entender por que você tem esse medo da solidão tão grande, por que ele acaba impactando aí nas suas escolhas e nas suas decisões e, claro, como você sai dessa, como é que você vai poder sair dessa, tá bom? Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Se você puder compartilhar esse conteúdo, eu vou te agradecer muito, vai ajudar com que a minha mensagem chegue para mais pessoas. Então manda para essas pessoas que são importantes para você. A gente vai falar do medo da solidão. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. A Elô Pereira, fala Elô, seja muito bem-vinda. O Jadson Washington também por aqui. A Elô, estou precisando dos seus conselhos, ótimo, então fique aqui. Neide Santiago, seja muito bem-vinda. A Cibele Crepaldi também por aqui, bom dia. O Jorge Freitas, o Antônio, cheguem mais para a gente falar sobre o medo da solidão e como esse medo da solidão prende muitas pessoas na vida de sofrimento. Você sabe o que é a vida de sofrimento? Escreve aqui, vida de sofrimento. A vida de sofrimento talvez seja, infelizmente, a vida que você está levando hoje. Uma vida difícil, uma vida sem alegria, uma vida sempre de repetição de ciclos ruins, de ciclos que machucam você, machucam a sua alma. Isso é uma vida de sofrimento. E todo mundo precisa ficar o resto da vida na vida de sofrimento como uma autopunição? Não. E você pode sair dessa vida de sofrimento, desde que você se prepare para isso. O que a gente está fazendo aqui nas lives da blindagem emocional, todos os dias 8h15 da manhã aqui no Instagram, é te preparar, criar consciência para que você possa tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Viver na vida de sofrimento não é viver, é sobreviver. E uma vida baseada na sobrevivência é uma vida muito difícil. E eu quero que você me escute muito bem agora. Talvez você até esteja desacreditada que é possível sair dessa vida de sofrimento. E eu te entendo, porque eu também já vivi essa vida de sofrimento por muito tempo. Mas é possível. Enquanto você tiver esperança, sempre haverá uma saída. E só você pode determinar se realmente não tem saída. Você é capaz. Você talvez hoje não confie tanto em você por conta de erros do passado, por resultados ruins que você teve na sua vida, por relacionamentos tóxicos, abusivos, por muita coisa que você já viveu e está vivendo nesse momento. Mas acredite, confie em você que é possível você sair dessa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você e pegue o seu papel e caneta, pegue o seu café se você tiver, para a gente conversar um pouquinho sobre esse medo da solidão. Você, por exemplo, já se pegou aceitando pouco numa relação? Seja no relacionamento amoroso, seja na relação com seus pais, relação com os irmãos, com amigos, você aceitando pouco, é como se você simplesmente não merecesse algo melhor. Quem aqui se identifica com isso, escreve eu aqui, só para eu saber. Eu quero que você compreenda que muito do nosso comportamento, ele é baseado naquilo que nós aprendemos. Aquilo que você aprendeu ao longo da vida. A Neide se identificou. Obrigado, Neide. Bom dia, Célia. Seja muito bem-vinda. Muitas pessoas, elas têm comportamentos que elas aprenderam ao longo da vida. E a gente aprende de duas maneiras, como eu sempre falo aqui, ou por repetição ou por impacto emocional.
E normalmente quando existe um aprendizado na sua vida e que gera um comportamento, ele aconteceu quando? Na tua infância. Na nossa infância, eu sempre digo que é como uma folha em branca. É uma folha em branca. Você não sabe, uma folha em branco, né? Em branco. Você não sabe os que é certo, errado, bom ou ruim. Você vai aprendendo com as experiências, com as pessoas ao seu redor, com aquilo que você vai vivenciando. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí o que acontece? A partir dali, o seu comportamento vai ser de acordo com aquilo que você acredita. Por exemplo, você está aqui nesse momento me ouvindo, por quê? Porque por alguma razão você acredita que essa conversa, que esse conteúdo, ele vai te ajudar. E do momento que você acredita em algo, o seu comportamento, ele atende àquilo que a gente chama de crença. Existem crenças que são poderosas, existem crenças que nos ajudam a melhorar a nossa vida, mas existem crenças que nos prendem muitas vezes em relacionamentos ruins, em profissões que já não fazem mais sentido para a gente, nos colocam em hábitos que vão detonando a nossa saúde, ou seja, todo comportamento é baseado numa crença. Então, se eu quero ter um comportamento diferente, eu preciso o quê? Mudar a crença. E o medo da solidão é um dos medos mais profundos que nós temos. Por quê? Porque quando você nasceu, quando você era uma bebezinha, um bebezinho, você não tinha como sobreviver sozinha. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você não tinha como sobreviver sozinha. O bebê humano não tem autonomia para, assim que nasce, poder cozinhar para ele, limpar a própria fralda, tomar banho sozinho. Não tem como, não há como. Ele precisa ser cuidado. E muito desse medo da solidão que te amedronta, que faz com que você paralise muitas vezes, que te mantém, por exemplo, num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo. Ó, a Elo aqui colocou aqui, ó, ele pratica manipulação comigo, faz eu ficar para baixo. Essa é uma situação ruim, eu tenho certeza que a Elo gostaria de sair dessa situação. Faz sentido? Só que muitas vezes, mesmo tendo consciência do problema, você não sai. Sabe aquela situação que você já deve ter vivido algumas vezes na sua vida, que é, você sabe que aquilo está ruim para você, você decide que agora acabou, só que aí passa um tempo e você desiste e depois você até esquece. Isso acontece muito em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, em casamentos falidos. Você se enche, digamos, de coragem, diz, chega, basta, eu não quero mais. Só que aí você recua. Quem aqui já viveu isso? E isso machuca muito. Faz sentido? Deixa eu dar um bom dia aqui para Cristina Souza, para Cris Conraz, para minha prima Pati Caleiro. Fala, Pati, seja muito bem-vinda. A Cirlei também por aqui, sejam bem-vindas. A Nádia também por aqui, seja muito bem-vinda. A gente está falando aqui sobre o medo da solidão. Isso acontece por quê? Porque esse medo da solidão, como eu disse, é um dos mais profundos. E ele tem a ver com pertencimento. Todos nós queremos pertencer. Todos nós queremos fazer parte de um grupo. Nós não queremos ficar sozinhos. Você pode até falar para mim o seguinte, gata, eu me viro muito bem sozinha, eu adoro ficar sozinha. Ótimo, você talvez em alguns momentos consiga fazer isso muito bem. Mas nós somos seres sociáveis. Isso está na nossa natureza. Isso é da nossa natureza. Nós precisamos pertencer. Veja, você pertence a vários grupos por afinidade. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo que acho que todo mundo se conecta. Time de futebol. Time de futebol. Todo mundo deve ter o seu, a maioria, falando principalmente do Brasil, né? O Brasil é um país que respira o futebol. Todo mundo tem um time. Todo mundo quer pertencer, todo mundo defende aquele time, não defende? Se eu chegar para você e falar, nossa, o seu time é uma porcaria, você vai ficar brava comigo, porque você vai defender o seu time, você vai querer que a imagem do seu time seja diferente, você vai querer mudar muitas vezes a minha opinião. Isso é pertencimento. Nós queremos sempre pertencer. E quando a tua mente acredita que você não vai conseguir
viver ou sobreviver sozinha, isso indica o quê? Que em algum momento você já viveu esse medo da solidão. E esse medo da solidão, ser vivido por um adulto é uma coisa. Ser vivido por uma criança é outra, por um bebê é outra. Porque imagina, lembra, o bebê, ele nasce indefeso, ele não tem como sobreviver sozinho. Você hoje, se você ficar sozinha, você sobrevive, faz sentido? Você vai dar os seus pulos, você vai dar o seu jeito, você vai conseguir sobreviver. O bebê não. Quando você era uma bebê, uma criança, você não conseguia sobreviver sozinha. E existem muitas situações que você nem sabe que aconteceram, mas você sentiu aquele medo da solidão. É aqui que surgem, escreva aqui, as feridas emocionais. As feridas emocionais que nós carregamos, elas não são cicatrizadas assim. Até que seria bom, né? Se a gente passasse só um mertiolate, um band-aid, ficaria tranquilo. Mas não é assim. Uma ferida emocional, ela serve como um alerta para que você não reviva aquela dor de novo. Então você talvez hoje, e aí pegando o exemplo da Elo aqui, mesmo tendo consciência de uma manipulação, mesmo tendo consciência de um relacionamento ruim, tóxico, abusivo, mesmo com essa consciência, as pessoas não conseguem sair por quê? Porque talvez em algum momento elas viveram, por exemplo, o abandono, ou a rejeição, ou a traição, ou a humilhação, ou a injustiça. Situações que geram essas feridas emocionais, que são 5: abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Talvez em algum momento da tua vida você tenha vivido isso. E talvez você até se lembre. Talvez isso tenha acontecido, sei lá, na faixa de 5, 6 anos, que você viveu, por exemplo, a separação dos pais. Quem aqui viveu, por exemplo, a separação dos pais? Pode ter sido ali um medo muito grande que a tua criança viveu de estar sozinha no mundo, de não ter mais proteção. E aí a tua mente aprende que viver aquilo de novo não é saudável, é perigoso. Só que o que acontece na tua vida adulta? Essa ferida emocional acaba de uma certa maneira ditando a sua história. E aqui me parece que é inadmissível você continuar sofrendo, você continuar numa vida de sofrimento, numa vida que não é boa para você, uma vida que você já tem consciência que não faz nenhum sentido você permanecer nela por medo de ficar sozinha. Ah, Gata, mas eu não tenho como sobreviver. É impossível. É impossível. Você é muito capaz. Você talvez hoje possa estar, por exemplo, vamos exagerar aqui, no fundo do poço. No fundo do poço. Você pode estar no pior momento da sua vida. Mas sempre há como sair do fundo do poço. E o primeiro passo é parar de cavar o buraco. É parar de cavar. É você parar e entender que você precisa dar um basta nessa situação. É o que eu chamo do dia do basta. Escreva aqui, dia do basta. Todo mundo que realmente muda a sua vida, que faz uma grande guinada na sua história, tem o dia do basta. O dia do basta é o dia que você realmente não aguenta mais. E mesmo que você ainda não saiba como fazer, que você não tenha circunstâncias para fazer, que você não tenha as condições para mudar a sua vida, você dá um basta. E aqui eu quero que você comece a construir dentro de si, se tem algo que está te incomodando, você precisa construir esse dia do basta. Você precisa cada vez mais entender que a sua vida pode ser diferente. Quem aqui verdadeiramente está 100% satisfeito com a própria vida, com a vida que você está levando, com os resultados que você tem? Quem aqui realmente está 100% satisfeito? Eu duvido que quem está aqui nesse momento está 100% satisfeito. Sabe por quê? Porque senão você não estaria aqui me ouvindo. Porque eu não estou contando piada, eu não estou falando coisas leves, eu estou aqui falando coisas que estão mexendo com você, que estão gerando consciência em você, que é o meu objetivo. Eu quero que você saia daqui consciente de que a vida que você está levando não dá mais e que você pode sim
ter uma vida diferente, que é o que eu chamo de vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. Deixa eu dar um bom dia para o Márcio, para a Sandra que estão aqui, a Paula também. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você tem que dar esse dia do basta para ter essa vida de coragem. E o que é a vida de coragem? É a vida que é boa para você. Uma vida que está de acordo com os teus valores, com os teus princípios, com as suas regras, com seus sonhos, com os seus objetivos. Isso é uma vida de coragem. Porque as pessoas, elas estão cada vez mais conformadas com a vida que elas estão levando. Elas estão achando que a vida é assim mesmo, e não. Você não precisa, por exemplo, repetir o sofrimento da mamãe e do papai. Você não precisa viver uma vida sem saúde, uma vida sem prosperidade. Você não precisa disso. Você não precisa se autopunir vivendo uma vida de sofrimento. Você pode sim construir a sua vida de coragem, desde que você dê o basta, que você encontre o seu dia do basta. E ao encontrar o seu dia do basta, você precisa começar a sua preparação. E o que é a preparação? É você construir também essa coragem de agir. Porque as pessoas acreditam que a coragem ela vai cair do céu, que você vai tomar um café e aí você vai ter coragem. Não é assim. Coragem. Oi, Kátia. Oi, Cabral. Sejam bem-vindos. A Tita Tenório também. Coragem é ação com preparação. Coragem é quando você age preparada. Isso é coragem. E você talvez precise da principal preparação, que é, escreva aqui, blindagem emocional. Dominar as suas emoções. Por exemplo, o medo da solidão, que faz você desistir, por exemplo, de sair de um relacionamento tóxico, abusivo, de um relacionamento ruim, o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. E as emoções servem para nos proteger. Servem para nos proteger. Oi, Kátia. Oi, Paula. Bom dia. Obrigado, Cabral. Igualmente para você. Boa, Tita. Blindagem emocional, que é o domínio dessas emoções. Quando você, por exemplo, paralisa e você tem todas as condições para ir em frente, quem aqui já não desistiu, por exemplo, de aceitar, sei lá, um trabalho por medo de não dar conta? Isso é muito comum. E olha que você talvez tenha consciência da sua capacitação, você saiba fazer aquilo, só que você desiste, sabe por quê? Porque você foi tomada pelo medo, e o medo é uma emoção. Ter blindagem emocional não é você ficar fria. Muita gente fala isso para mim, Gato, mas não é eu ficar frio, fria, eu não quero ser uma pessoa assim, não. É você dominar as suas emoções. É você dominar as suas emoções. A Paula, olha só, na minha mente o dia do basta já chegou, perfeito, mas não consigo agir e me sinto paralisada. Por que te falta, Paula, blindagem emocional? As emoções, por exemplo, se você não consegue agir, é porque é como se tivesse um muro na sua frente. E esse muro tem um nome, é medo. É medo do que vai acontecer, é medo do que as pessoas podem pensar, é o medo se você vai conseguir sobreviver. Ó, a Cabral também se identificou. Esse medo é um medo imaginário. Por isso que se a gente não domina as nossas emoções, se a gente não tem essa blindagem emocional, o medo sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Nós somos, por natureza, seres emocionais. Então, numa hipotética batalha entre emoção e razão, a emoção sempre vai vencer. Por quê? Porque a nossa mente, ela quer garantir sempre a sua sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ver aqui um comentário. Então, ó, só para fechar aqui o comentário da Paula, e obrigado pela sua coragem, Paula, de colocar isso daqui, desse sentimento. E o problema de você estar paralisada é que você não sai do problema. Você vai continuar vivendo o mesmo problema. E isso vai te adoecendo. Isso vai adoecendo a sua autoestima. E autoestima, como eu sempre digo aqui, autoestima não é apenas o externo. Autoestima é o interno, é a maneira como você se vê, como você se enxerga, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe. Isso é autoestima, especialmente nos piores momentos.
E quando você tem uma autoestima doente, adoecida, com uma visão deturpada de si, é claro que você perde o que? A autoconfiança. E a autoconfiança ela é necessária para você agir. Por isso que para você voltar a sair dessa paralisia, por isso que eu falo, a recuperar a coragem de agir, passa por você ter a blindagem emocional. Entende? Porque no momento que eu domino as emoções, eu passo a ter uma autoestima saudável. E quando eu passo a ter uma autoestima saudável, eu volto a ter autoconfiança nas minhas ações e nas minhas escolhas. Tudo bem? A Tita, estou passando por isso. Tentando sair de um relacionamento e não estou conseguindo por ter medo da solidão. Estou vivendo um relacionamento abusivo. Então assim, ó, primeira coisa, Tita, que eu vou te falar, que eu também sempre falo a respeito disso. Se você está vivendo uma relação abusiva, onde a sua vida corre risco, você tem que sair o quanto antes. Procurar ajuda, mesmo que você fique sozinha, mas não coloque mais a sua vida, né, na frente desse medo. Tudo bem? Agora, para você sair desse relacionamento, e mais do que isso, Tita, presta atenção, mais do que você sair desse relacionamento é você se curar para não cair em um outro relacionamento abusivo. Porque muitas pessoas até conseguem em algum momento dar esse dia do basta e sair, por exemplo, de um relacionamento abusivo, como a Tita corajosamente está falando aqui. Elas conseguem, de algum jeito elas conseguem. Só que, perceba, elas acabam caindo em outro relacionamento abusivo, de alguma maneira. E relacionamento não apenas amoroso, em alguma relação abusiva. Isso pode ser com um amigo, com a família. É uma pessoa que acaba sendo explorada pelas outras pessoas, ela faz tudo para agradar todo mundo. E isso tem uma origem, tem uma ferida emocional. Tudo bem? Então, assim, normalmente, quem está no relacionamento abusivo viveu a ferida do abandono, que gera inclusive a dependência emocional, que faz com que esse medo da solidão ele fique muito forte. E aí você acha que não vai dar conta de ficar sozinha, ou você acha que não tem como agora, é melhor eu ficar aqui porque, sei lá, a idade já está chegando, é melhor eu ter alguém para cuidar de mim, que é uma bobagem, Isso é uma desculpa que a tua mente cria para te manter presa nessa relação abusiva. E a segunda coisa, presta atenção, dependendo do tipo de abuso, você viveu a ferida da humilhação. O que é a ferida da humilhação? Talvez na infância tenha apanhado, você tenha sido destratada muitas vezes, você tenha sido diminuída por outras pessoas, especialmente as pessoas mais próximas a você. Infelizmente, às vezes acontece abuso, você talvez tenha sofrido algum tipo de abuso. E aí é como se você tivesse que manter esse ciclo de abuso na sua vida, entende? Por isso que normalmente são essas duas feridas, abandono e humilhação. Tudo bem? Bom dia, Lidiana. Bom dia, Geraldo. Seja muito bem-vindo. A Kátia, tenho muito medo. Não era assim. Deixo de fazer várias coisas. Sabe por que isso acontece, Kátia? A gente não era medroso ou medrosa e agora a gente é assim. Porque as coisas na nossa vida vão acontecendo e vão deixando marcas. E isso vai afetando o quê? A sua autoestima. Você vai se olhando com menos capacidade, dependendo do resultado que você teve. Então, desde, sei lá, você queria ter uma carreira X e por alguma razão você escolheu outra. Aquilo vai abalando a sua autoestima. E aí você vai perdendo a autoconfiança. E sem autoconfiança você não age. E aí você paralisa no medo. Entende? O que você precisa, assim como todos que estão aqui, é entender que é possível você sair dessa vida de sofrimento. É totalmente possível. Desde que você chegue ao dia do basta. Desde que você decida por isso. A tua vida não vai mudar num passe de mágica. Existe algo que eu chamo de processo. E o processo sempre é soberano. O processo ele precisa ser respeitado. Eu tenho, por exemplo, um protocolo de hipnoterapia que é um processo de 60 dias. Que é exatamente para tirar você dessa paralisia em 60 dias. Olhando para essas feridas emocionais. É um processo.
Não existe solução mágica. O problema é que hoje, infelizmente, com as redes sociais, tem um monte de gente vendendo solução mágica. Tá tudo bem, cada um faz o que quer e cada um acredita no que quer. Eu sei que às vezes está doendo demais e você quer uma solução rápida, mas essa solução rápida, ela não vai te trazer paz, ela não vai te trazer felicidade, ela não vai resgatar a mulher incrível que você é. E que talvez hoje esteja com a autoestima adoecida, machucada por vários acontecimentos, porque a nossa autoestima ela vai sendo machucada de acordo com as experiências de vida que a gente tem. Por exemplo, se hoje você vive numa relação abusiva, tóxica, cada palavra que você escuta, cada vez que você talvez tenha que ter relação com o teu parceiro sem querer ter aquela relação, isso tudo vai o quê? Quebrando a sua autoestima. Você vai se olhando de uma maneira deturpada. Recuperar a autoestima é o segundo passo da blindagem emocional. Depois da blindagem emocional, você precisa recuperar essa autoestima. E autoestima, presta atenção, não é apenas o externo. Não é você fazer um monte de procedimento estético. Se fosse isso, ninguém teria autoestima baixa. Ninguém teria autoestima baixa. Uma autoestima doente. Porque o que não falta no mundo são procedimentos estéticos. Faz sentido isso para você? A Tita, estou passando por isso. Bom dia, Alzira. Bom dia, Juliana Pimenta. A Flávia Volpe. Elisângela, seja muito bem-vinda. A Tita, penso nisso na minha velhice. Medo de não ter alguém ao meu lado. Pois é, olha só. Mas esse é um medo imaginário. É a falta de autoconfiança em si. Eu não sei a tua idade, tá, Tita? E nem precisa colocar aqui se você não quiser. Mas quem garante que você, se você sair desse relacionamento, você não vai encontrar uma outra pessoa e uma pessoa realmente companheira incrível para você? Aonde que está escrito que você, se você sair dessa relação que você tem hoje, você vai ficar sozinha para sempre? Aonde que está? Você assinou algum papel desse tipo? Se você assinou, aí é outra coisa. Mas provavelmente não. Isso é um medo imaginário. Tudo bem? Faz sentido? E você precisa entender que ficar nessa vida de sofrimento vai abreviar sua própria vida, vai abreviar sua própria existência. Por quê? Porque você vai ficar doente, você vai adoecer. E esse corpo aqui, ele sente. Tudo bem? A Elô, família, seria o motivo, é isso? Bom dia, Rosângela Pimentel, seja muito bem-vinda. Paulo, estou num casamento que se tornou tóxico e pela irresponsabilidade e falta de posicionamento do marido, me sinto sobrecarregada. Isso, infelizmente, também é muito comum, viu, Paula? E veja só, nada na vida é por um acaso. Você provavelmente, e aí talvez carregando as suas feridas emocionais, você atraiu esse tipo de pessoa com esse comportamento, porque isso, de uma certa maneira, era confortável para você. O que isso quer dizer? Você, por exemplo, talvez tenha vivido alguma situação onde você se sentiu, digamos, se sentiu injustiçada, e aí essa injustiça foi muito forte, ou o próprio abandono, e você não quer mais sentir essa situação. E qual é um caminho que é, digamos, seguro? É você ter o controle. Faz sentido? Você talvez seja uma pessoa controladora. Então, para eu, digamos, ter o controle de uma situação, eu não posso ter uma outra pessoa que também seja controladora. Eu preciso ter uma pessoa mais submissa. Só que aí, claro, que isso vai te adoecer. Então, talvez para você se libertar disso, ou até mesmo para você reconstruir o seu casamento, você precisa olhar para as suas feridas emocionais. Porque talvez você, não sei se é o teu caso, tá, Paulo? Eu estou aqui divagando, mas talvez esse controle que você queira ter fez com que você atraísse uma pessoa mais submissa e aí, claro, você está sobrecarregada. E aí a relação fica tóxica, a relação fica ruim. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Cris, total sentido, força interior. Essa é essencial, exatamente. Muito bom.
A Tita, 49 anos, mas pensa em sair dessa relação e não querer mais ninguém. Bom dia, Neuza. Por que, Tita? Eu vou te falar, 49 anos você é muito jovem. De verdade, você é muito jovem. E por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho 48 e vou fazer 49 em dezembro. Então eu me sinto muito jovem. Então assim, eu acho que a gente tem uma vida incrível ainda para viver. E por que não viver um relacionamento, um outro relacionamento incrível? Eu sempre digo isso, eu reconstruí o meu casamento, eu sou casado, vou fazer 21 anos de casado agora em outubro, e eu reconstruí o meu casamento nos últimos anos. Quando eu e a minha esposa, a gente entendeu que a gente precisava não apenas estar no mesmo barco, porque tem muito casal que fala isso, não é? Ah, estamos no mesmo barco. Não adianta você estar no mesmo barco. Você precisa estar remando na mesma direção. Faz sentido isso para você? Você pode estar no mesmo barco, mas cada um remando para um lado, o que vai acontecer com esse barco? Não sai do lugar. A gente precisa remar juntos, numa direção. Para o norte, para o sul, seja para onde for. Você precisa remar na mesma direção. Entende? Então, é fundamental que você encontre alguém para dividir a vida, experiências. Só que talvez hoje você esteja desacreditada porque você perdeu essa autoconfiança. E estar num relacionamento tóxico, por exemplo, como a Paula faz, sim, meu perfil predominantemente é perfeccionista. Então olha para isso. Existe alguma ferida emocional aí que faz você não querer perder o controle, de que tudo saia perfeito. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa na sua história te leva a esse comportamento. E aí, é claro, é mais fácil eu carregar o mundo nas costas, porque eu tenho controle. Vai sair do meu jeito. Eu te falo isso, Paulo, porque eu também tenho esse perfil perfeccionista. E eu sei o quanto isso já me custou. Ainda me custa muitas vezes, né? Mas eu, cada vez mais me trabalhando, eu vou tentando desapegar, né? E deixar as coisas acontecerem. Às vezes as coisas precisam acontecer não do nosso jeito, para que as outras pessoas ao nosso redor aprendam, para que elas possam também viver essa experiência. Tudo bem? Faz sentido? Então, só voltando aqui a Tita, né, que eu estava falando, é importante, Tita, ter sempre alguém do nosso lado, no sentido de viver boas experiências, é muito legal. Ah, eu preciso ter uma pessoa? Não. Se for uma escolha consciente, beleza. Mas olha que incrível, coisas tão legais você pode viajar com essa pessoa, ter novos aprendizados, viver o amor. O amor, ele não machuca. E nós precisamos do amor. Não dá para viver uma vida sem amor. Não dá para viver uma vida... E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque assim, às vezes a gente confunde amor com dependência. São coisas diferentes. E para mim a diferença é exatamente essa. Amor não machuca. Amor não machuca. Amor não desvaloriza. Amor não diminui. Amor não faz você se sentir inconveniente, inadequada. Se qualquer uma dessas coisas acontece com você, garanto para você que amor não é. Tudo bem? Faz sentido? A Cris, nada é perfeito, mas pode ser muito bom. Exato, é isso. Boa, Cris. Oi, Rosimeire, seja bem-vinda. Boa, Cris, é isso aí. Eu sempre digo, na minha relação com a Janu, a gente está 21 anos casados, são 27 juntos. A maior parte do tempo foi lindo e maravilhoso? Não. A menor parte do tempo. Isso a gente está falando de 8 anos para cá. De 8 anos para cá. Por quê? Porque antes cada um estávamos no mesmo barco, cada um remando para uma direção. E aí quando a gente entendeu que se a gente não remasse na mesma direção, a gente ia quebrar como um casal. Entende? Então tem momentos ainda imperfeitos, com certeza, mas é muito bom. É muito bom ter alguém. Tudo bem? A Tita, sou viúva, fui casada há 23 anos, deixei meu marido por morte, depois arrumei essa pessoa e depois de 2 anos de convivência ele mudou muito e já fiz de tudo para me separar, mas o medo fala mais alto. Então, você precisa ter essa blindagem emocional que eu estou te dizendo, Tita. Você precisa dominar
esse medo, essas emoções. Esse medo, ele aflora, por exemplo, olha só, você já fez de tudo para se separar. Só que talvez na hora H você recua. Faz sentido? Você desiste. Por quê? Porque o medo, ele toma conta de você. E aí, claro, que você permanecendo, você vai se sentindo pior. E aí você vai perdendo essa força interna, esse poder pessoal. Tudo bem? Então, existe uma ferida emocional aí que faz você ter muito medo dessa solidão. Como eu disse, nós somos seres sociáveis, nós precisamos pertencer. Ficar sozinho para nossa mente significa perigo, porque lá atrás, com os nossos ancestrais, quando nós ficávamos sozinhos, nós éramos presas fáceis para os predadores da época. Mas em algum momento o Homo sapiens entendeu que quando ele andava em bando, ele podia enfrentar o predador, qualquer que fosse ele. E aí isso garantia a sobrevivência. Então a gente tem isso dentro da gente. Mas quando o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, ele me impede de sair de um relacionamento que não dá mais, muitas vezes abusivo, com agressão física, agressão verbal, agressão emocional, e isso me faz mal, é porque existe uma ferida emocional aí muito forte. Quando você ressignifica isso, quando você muda o significado daquilo que gerou essa ferida emocional, você vai olhar para essa situação de maneira muito simples, de uma maneira muito baseada em evidências. Eu tenho vários cases, né, dentro aqui do meu protocolo de hipnoterapia, de muitas mulheres como você, que achavam que a vida seria desse jeito mesmo, ao lado dessa pessoa, nesse sofrimento, e quando elas curaram essas feridas emocionais, elas tomaram a decisão. Elas puderam tomar uma decisão consciente. E aí elas perceberam que o monstro era muito menor do que elas imaginavam. Esse medo, ele era um medo imaginário. E ficou muito mais fácil para elas. Muito mais fácil delas tomarem uma decisão e fazer uma escolha. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, entenda que ter a blindagem emocional, ter o domínio das suas emoções, é fundamental para você ter uma vida diferente, com resultados diferentes. Se hoje você não está vivendo uma vida com alegria, se você hoje não está vivendo uma vida que te traga prazer, tem alguma coisa errada. Gata, a vida com blindagem emocional, ela é 100% feliz? É óbvio que não. É óbvio que não. Só que quando você tem blindagem emocional, quando você domina suas emoções, você consegue sair das situações difíceis muito mais rápido. Isso é uma coisa que eu escuto direto dos meus clientes, pacientes de hipnoterapia. Nossa, aconteceu tal coisa, antes, se isso acontecesse, eu ia ficar remoendo aquilo, eu ia ficar sofrendo. Quando eu tenho domínio das emoções, isso significa que eu não vou sofrer? Claro que você vai sofrer, mas você sai rápido. Você cai e levanta rápido. Porque o que leva a uma vida de sofrimento é você ficar remoendo o mesmo problema por vários anos. Não peça por não ter problemas na vida, porque os problemas fazem você crescer. Mas não tenha o mesmo problema por tanto tempo. Faz sentido isso para você? Para de viver o mesmo problema. Esse medo da solidão é um medo imaginário. E você pode sim ter a vida que você merece, a vida que você deseja, desde que você aprenda a dominar suas emoções. Isso é possível. Você não precisa ser uma pessoa 100% reativa, você não precisa ser uma pessoa 100% amedrontada. Boa, Cris. Traçar um caminho novo, promissor, isso. Isso tem a ver, Cris, com preparação. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Leca. Bom dia, Esther. Isso tem a ver com preparação. Eu aprendi muito com a corrida. Eu faço corrida de rua, com esporte. O poder da preparação. Ninguém corre uma maratona que tem 42 quilômetros do dia para a noite. Por exemplo, o meu objetivo
é correr uma maratona. Só que, e eu já corro há muito tempo, mas eu nunca corri uma maratona. Eu estou me preparando para correr a maratona. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Correndo meias maratonas, que é a metade do percurso, que são 21 quilômetros. A preparação para uma corrida de 21 quilômetros é totalmente diferente de uma preparação para uma corrida de 42 quilômetros. Faz sentido isso para você? E não dá para você correr 21 quilômetros se você nunca calçou um tênis e deu uma volta no seu quarteirão. Você precisa se preparar não para correr 21, mas para correr 1 quilômetro, para caminhar 1 quilômetro, para você no dia seguinte talvez caminhar 2 quilômetros. É assim que você precisa entender que a mudança de vida que você deseja, ela vai acontecer com a tua preparação. Só que a primeira preparação essencial é blindagem emocional. Se você não domina as suas emoções, você desiste inclusive de continuar se preparando. É muito comum isso. Eu quero, por exemplo, quero emagrecer. Então eu vou na melhor nutricionista da cidade e vou lá agora, ter o melhor plano que ela vai preparar para mim. Maravilha. Só que se você não dominar as suas emoções, o que vai acontecer? Você não vai cumprir, você vai desistir, você vai parar. Em algum momento vai ter uma circunstância, vai falar, eu não gosto disso, só hoje o dia foi difícil, aí você come alguma coisa e você quebra isso. Tudo bem? Faz sentido isso? Oi Lúcia, seja bem-vinda. A Mari também por aqui, sejam bem-vindos. A Cris, falo isso pro meu filho, um degrau por vez. Exato, é um degrau por vez. Isso é preparação. Isso é preparação. E para você mudar de vida, você precisa se preparar. Então, para sair de um relacionamento tóxico, abusivo, muitas vezes, você precisa de tempo. Mas não é o tempo de braço cruzado. É tempo de preparação. Por exemplo, você talvez fale assim, Gata, eu não tenho condições de sair desse casamento porque eu não tenho condições de me sustentar. Ok? Isso é muito comum, infelizmente. Mas você pode se preparar para isso. Você pode começar fazendo uma renda extra, você pode começar a planejar, por exemplo, saber valores de aluguel, enfim. Isso é preparação para você poder enfrentar a situação. O que não pode é você simplesmente continuar sofrendo e achar que isso é normal. Isso, infelizmente, é comum, mas não é normal. Para de normalizar o sofrimento. Para de normalizar uma vida sem sentido. Para de normalizar. Você não merece isso. Definitivamente você não merece isso. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Amanhã, às 8h15 da manhã, a gente vai ter um assunto bem legal aqui. Vou até mostrar para você, que é a causa de muitos problemas. Um padrão emocional herdado da sua mãe. A gente vai falar disso amanhã e vai ser denso, eu garanto para você, importantíssimo. Às 8h15 da manhã eu te espero aqui para você entender como romper esse padrão emocional herdado da sua mãe. Sabe aquelas coisas que você repete na sua história, que é a história da mãe? É sobre isso que a gente vai falar amanhã, tá bom? E vou terminar aqui com essa mensagem incrível da Cris. É isso aí, a gente merece ser feliz. Todos nós merecemos e você não é diferente disso. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!